noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é desenvolvido pela equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso, do Departamento de Comunicação, Centro Espírita aqui do município de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Guilherme, do nosso querido João Almeida, do nosso querido Marcos, da nossa querida Sônia, e quando o nosso querido Fábio encerrar a entrevista que está concedendo à CNN Internacional, ele também estará aqui conosco, dando a sua contribuição para compartilhar os seus conhecimentos. Hoje é dia 16 de setembro de 2016, 16/9 de 16. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Eis que surge o nosso querido Fábio, como dissemos há pouco, já tendo encerrado a entrevista que concedia à CNN Internacional. Que honra, viu, Fabinho? Boa noite, viu? Então, como dizíamos, estamos estudando o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para os ouvintes que eventualmente estiverem dispostos a participar, a dar a sua contribuição, ou a conosco dialogar fazendo algumas indagações, o telefone da rádio é 3876-6846. Temos também o canal no YouTube, bastando escrever CEPT Vinhedo. Lá, neste canal do YouTube, os nossos queridos ouvintes terão acesso a todos os programas já desenvolvidos. Muito bem. Então, entrando no nosso estudo propriamente dito, nós vamos primeiro ler a passagem do Evangelho em que Jesus diz que é rei. Mas ele diz também que o reino dele não é deste mundo. Esse detalhe é curioso, né, companheiros? Porque, imagina, né, Jesus sempre foi humilde, né, sempre se caracterizou pela humildade, e é mesmo, né? Só que ele admitiu que ele era rei, né? Ele admitiu que era rei, só que o reino dele é um pouquinho diferente. Como diz o Haroldo, nessa afirmação, ele está querendo nos dizer algo mais. Muito bem. Então essa passagem encontra-se nas anotações do nosso querido evangelista João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, disse-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes.
sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Que coisa maravilhosa, né? Que poesia, essas palavras, não à toa é o governador planetário, né? Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E no próprio Evangelho de João, nós vamos encontrar talvez um dos pensamentos de mais profunda e ao mesmo tempo simples sabedoria que eu particularmente conheço. Quando no capítulo 8, versículo 32 das anotações de João, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é curioso que esse pensamento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é um pensamento que vale para tudo. Vale para tudo. O cara que está estudando matemática, por exemplo, se ele está se aprofundando nos conhecimentos, se ele está se dedicando, se ele está angariando mais, acumulando mais conhecimento, mais portador de conhecimentos nessa área ele será. E sendo portador de mais conhecimentos, logicamente que ele tem mais a verdade do seu lado. E se ele tem mais a verdade do seu lado, ele, em comparação, ele vai mais distante, ele vai mais longe e também ele se liberta, né? Ele é independente, né? Porque liberdade e independência caminham juntas, né? Vamos dizer assim, né? Então, queridos, essa passagem poética do Mestre Jesus, quando ele diz: meu reino não é deste mundo, e que se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente, ou seja, os seus amigos, os benfeitores espirituais, não deixariam ele cair nas mãos dos judeus. Porque todos nos recordamos que 15 dias antes de Jesus ser condenado à crucificação, ele entrou em Jerusalém de forma triunfal. Ele entrou de forma triunfal. E a mesma que os nossos irmãos da Igreja Católica classificam como Domingo de Ramos. Embora na tradição católica, eles colocam que seria uma semana antes, né? Mas os estudiosos, tem uma linha dos estudiosos que dizem que essa entrada se deu 15 dias antes, 15 dias antes da crucificação. Mas na tradição da Igreja Católica, né? Todos nós sabemos, eu sou de origem católica, eu me lembro que o Domingo de Ramos precede o Domingo da Páscoa, né? Tem até aquela missa, uma missa muito bonita, muito emocionante, que é muito comum as pessoas levarem ramos, levarem plantas, né? É interessante, né? E depois faz o caminho de volta, né? Leva para casa, né? Guarda, exatamente, mas aí você tem que leva, guarda. Pois não, Marcos? Não, é verdade. É o comentário que eu estava fazendo aqui, desculpe, fora até do microfone. É que o pessoal leva o ramo, né, participa da celebração, volta com ele para casa, guarda, ele até parece que seca, né? Ele até fica seco. Eu lembro que minha avó guardava aquele ramo lá a vida inteira. Guardava bastante tempo. Né? Eu não sei exatamente qual a simbologia na teologia católica. Deve ter alguma simbologia. De qualquer maneira, tem essa ocorrência, né? Pois não. E até complementando o que você estava falando aqui, essa passagem, Jesus, quando ele fala, conhece a verdade e a verdade o libertará, né? E tem uma outra passagem que ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ou seja, ele fala também que ele é a verdade, né? Exatamente. Parte dessa verdade. É muito interessante. Bem lembrado.
Então vejam vocês que esses ensinamentos estão sempre interligados, né? E também nós vamos encontrar, nessa afirmativa do meu reino não é deste mundo, mas que reino é esse? Que reino é esse? Né? E a gente sempre vê Jesus falando, né? O reino de Deus é semelhante a uma pérola escondida dentro, é semelhante a um tesouro escondido, enterrado na areia, é semelhante ao pai de família que sai para angariar trabalhadores logo de madrugada. Várias parábolas ele começa dizendo isso, né? Que o reino do céu é semelhante a... Exatamente. E olha que curioso que quando ele diz que é semelhante a essas situações todas, né? Então nós vamos sempre compreender que ele sempre dá valor para o interior, para aquilo que está no interior, né? É semelhante ao fermento, né? Que cresce e nunca mais para de crescer. Então, o fermento, como que ele cresce? Ele cresce de dentro para fora, né? Exatamente, ele cresce de dentro para fora. Então, dessa maneira, nós chegamos à conclusão que bate com aquela afirmação que se encontra na obra Boa Nova, que é psicografada pelo nosso Chico, assinada pelo espírito Humberto de Campos, quando ele diz que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E o coração fica onde? Fica bem dentro, né? Fica bem dentro de cada um de nós, né? Não só o coração físico, como também devemos entender como também o coração espiritual ou o coração do perispírito, do corpo espiritual. Então vejam vocês que analogia bonita, né, que nós podemos fazer com essa afirmação. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E é esse reinado que nós vamos encontrar o governador planetário, o Espírito do Cristo, que nos convida há mais de 20 séculos para aceitarmos não só os seus ensinos, mas aceitarmos a presença dele em nossos corações. E ainda nos decepcionamos porque muitas vezes ele bate à porta do nosso coração e nós ainda insistimos em não abrir essa mesma porta para ele, afastando-nos dos seus ensinos, afastando-nos dos seus conceitos. Mas, logicamente, que conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo uma mais ampla compreensão desses mesmos ensinos, desse mesmo convite que é feito há mais de 20 séculos, e certamente vamos sendo atraídos para que não mais esta porta do nosso coração seja fechada à sua influência sempre benfazeja. Fabinho, agora que você terminou a entrevista, então eu gostaria de ouvi-lo em suas prédicas iniciais, e alguns outros amigos que quiserem se manifestar, fique à vontade. Então, Marcelo, boa noite a todos oficialmente, apesar que nós já nos abraçamos aqui. Queria começar essa reflexão chamando os ouvintes para pensarem naquilo que você falou. Que reino é esse? Né? Então a gente conhece alguns reis mundanos aqui, alguns reis vulgares do nosso dia a dia. Um deles, a gente sabe qual que é o reino dele. Qual que é o reino do nosso Pelé? Né? Aonde ele reina? Ele reinou nos campos de futebol, né?
E quem reinou no campo da música? Quem tem reinado no campo da música, né? O nosso querido Roberto Carlos. Quem reinou como rainha dos baixinhos? A nossa querida Xuxa. Então a gente tem vários reis, né? Simbólicos aqui, rei do Baião, príncipes, no nosso dia a dia. E temos também reis que são herança da Idade Média, como por exemplo a rainha Elizabeth da Inglaterra. Temos na Espanha, em alguns países escandinavos. Então temos reis por aí, né? E Jesus se autodeclara rei também. Só que ele fala que o reinado dele, né, o reino dele não é deste mundo. Mas que rei? Rei do que Jesus é? Em que ele é bom? O Pelé era bom no futebol, né? Roberto Carlos é bom nas canções. No que Jesus era bom? O que era? Qual que era a de Jesus? Vamos analisar um pouquinho quem foi esse Jesus. Trazer alguns exemplos aqui. Então esse Jesus foi aquela pessoa que falou assim, que o reino dele é semelhante a um pai que quando o filho nega esse pai, quando o filho faz as coisas erradas e foge, se afasta do pai, ao regressar, esse pai está de braços abertos, né? Está de braços abertos. E esse pai altivo corre em direção ao filho de braços abertos. Quando chega até o filho, o beija sem parar, né? Compassivamente. O beija, o abraça. Você está se referindo à parábola do filho pródigo. Exatamente. Né? Aí ele pega o anel da mão dele e coloca na mão do filho, tipo assim, filho, você está de volta, né? Você é recebido com todo amor e com todo carinho. Toma aqui o anel, né? Toma aqui as sandálias. Coloca as sandálias no filho, né? Põe a túnica no filho. Mata o novilho, porque naquela época não tinha geladeira. Então você imagina matar um novilho, tinha que chamar a vila inteira para comer, né? Faz aquela festa pro filho dele. É um pai que ele queria compartilhar com todos, né? A alegria. Independente do que o filho fez para ele, né? Que o desterrou, tirou parte da sua propriedade, saiu do seu convívio. Quando ele volta, pronto, não tem mais nada. Você está completamente perdoado. Eu te amo e eu te quero aqui do meu lado. Você é meu filho e todos vão saber disso, né? Então Jesus mostra esse amor, né, desse pai, que a gente sabe que na verdade ele está falando de Deus, né, e dele próprio, né, quando nos recebe e quando a gente se afasta deles. Então que Jesus é esse? Jesus é aquele que levantou caídos, né? Aquele que curou doentes, que falava assim, levanta-te, anda, né? E que falava assim, a tua fé te curou. Então ele ia lá e mexia com o nosso coração, né? Ele nos mudava de rumo, ele nos mudava por dentro, como o Marcelo falou, igual o fermento, né? Que mais que esse Jesus fazia? Esse Jesus cuidava dos desalentados. Ele falava assim, olhai os lírios do campo, eles não tecem e não fiam, e nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, conseguia se vestir como um deles, né? Olhai os pássaros no céu, e etc, etc. Ele falava assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? Batei e abrir-se-vos-á, busca e achareis. Olha a mensagem que ele passa para os desalentados aqui, né? Então, para os doentes, para os desalentados, para os desesperançados. Então Jesus é esse amor capaz de perdoar as pessoas que o crucificaram, mesmo estando de cima da cruz. Esse amor que é capaz de voltar ao convívio das pessoas que fizeram tanto mal para ele, que não entenderam quando ele ressuscita, né? Então, o reino de Jesus é esse reino do coração, como o Marcelo falou. É o reino dessa obra divina dentro de nós, né? Que inunda por dentro e inunda quem está fora, quem está perto, né? Com esse amor. Então, esse é o reinado que ele nos convida a todo momento, né? Fala assim, olha, o reino de Deus é assim, buscai o reino de Deus, né? Eu sou o caminho, ou seja, usa o meu exemplo, como você falou, né, Marcos? Usa o meu exemplo, tal. Então
é para a gente pensar, né, nessa realeza maravilhosa de amor e ver se nós estamos dentro dela, ou se nós estamos em qual realeza nós estamos. Quem é nosso rei, né, Marcelo? Quem é nosso rei hoje, né, Sônia? É Mamon? É Deus, né? Quando a gente levanta cedo, no que nós estamos pensando? Do que a gente corre atrás na nossa vida? Né? O que nos preenche o coração, os anseios, as vontades, as ilusões? Esse é o nosso rei, né? Então, de que lado nós estamos? É só uma reflexãozinha para esquentar o programa de hoje. Sem dúvida, meu Deus, que ótimo, maravilha. Sônia, gostaria de ouvi-la em suas prédicas iniciais. Jesus, ele veio abrir as portas, ele veio mostrar uma nova dimensão, ele veio revelar, retirar o véu, ele veio mostrar a vida de um aspecto mais simples de vivê-la e fazer entender os sofrimentos como os degraus para subir até o Pai, né? O homem que é muito centrado à terra, muito materialista, é o homem que anda de cabeça baixada, olhando somente o chão. Ele esquece de contemplar o horizonte e muito menos de visualizar as belezas das constelações das estrelas. E aí ele fica naquele mundinho pequeno onde que a visão curta atinge somente aquele espaço que ele vive. Então ele vive pelos seus bens materiais, ele vive pelas coisas da vida, da família, e naquele ciclo pequeno esquece que Deus está atrás de tudo isso. E Jesus, ele veio remover essa visão, ele veio levantar a cabeça do homem, ele veio mostrar outros horizontes. E tem uma passagem muito interessante que nós estamos aqui discutindo hoje no Evangelho, que é exatamente o capítulo 2, Meu reino não é desse mundo. No item 5, o ponto de vista. Olha lá, nós estamos falando da visão do homem e a sua contemplação até onde é o seu limite. E ele traz um esclarecimento, que os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não tem mais de nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado. Quando ele fala, meu reino não é deste mundo, ele mostra que há outros mundos, que é o mundo espiritual que nós devemos contemplar. É o mundo que nós devemos vicejar para chegar até ele. E quando a gente vê que você é um cadeirante e que você teve problemas e não pode andar, que você tem uma doença crônica cardíaca, que você nunca pôde correr, brincar, pular como uma criança, quando você tem problemas de um acidente que te imobilizou, que você tem uma doença que te deixa definhado no seu cérebro ou qualquer coisa, e pensar que a tua vida resume somente em dor, é muito triste. Mas quando você vê que essa vida é curta e passageira, e que essa dor, ela reestrutura o seu espírito para um bem melhor, você pensa diferente. E as lamentações que atrasam a sua evolução, elas são trocadas por louvores. E a gratidão passa a ser a nossa oração diária. E aí nós compreendemos a grandeza do Pai. Jesus, ele veio mostrar para todos nós a sua paciência, a sua excelência em espírito e virtudes, porque ele era um virtuoso. Ele trouxe curas, ele trouxe benefícios, mas ele falou, eu não vim para fazer isso. Isso é apenas para tocar o coração dos homens, daquilo que eu sou capaz. Eu vim aqui para trazer a palavra de meu Pai. Eu vim aqui para esclarecer, para ajudar a humanidade. E tanto é que a verdade, quando ela é positiva, quando ela é contundente, ela atravessa séculos. E a palavra de Jesus atravessou séculos, 20 séculos. E não só a palavra de Jesus atravessou 20 séculos, como atravessou todas as fronteiras, chegou no coração de todos os homens, qualquer que seja a religião,
fala em nome de Jesus. Não importa, o importante é o conteúdo que Jesus trouxe. E se ele estiver participando no coração do homem, construindo um homem de bem, que é esse o sinal de evolução, nós estamos no caminho certo, não é mesmo? Era isso que eu queria falar. Maravilha, Sônia. Então vamos aproveitar e fazer a nossa primeira pausa musical e em seguida retornaremos com mais reflexões. Vamos lá, Guilherme? Então, com o programa Momentos Espirituais, programa que é apresentado ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, aqui da nossa querida Vinhedo, e cujo telefone para eventuais questionamentos é 3876-6846. Estamos também num canal lá no YouTube, bastando digitar CEPT Vinhedo, onde os estimados ouvintes terão acesso a inúmeros programas já desenvolvidos pela nossa equipe, onde compartilhamos os nossos conhecimentos, compartilhamos algumas reflexões, sempre baseadas no Evangelho do Mestre Jesus, sob a luz da doutrina espírita. Muito bem, falávamos há pouco sobre Pôncio Pilatos e também nos recordamos, inclusive agradavelmente, da nossa época, da nossa infância e da nossa juventude, quando frequentávamos a Igreja Católica, e também trazemos as mais doces recordações de várias missas do Domingo de Ramos. Mas eu só gostaria de fazer uma referência, recordando que o Domingo de Ramos aconteceu, é uma simbologia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Curiosamente, ele sabia que ele ia ser ovacionado pela multidão, a multidão o reconhecia como um médium, um condutor de almas, um médium, que eu quero dizer no sentido de profeta, né? Porque a palavra profeta é uma palavra de origem grega que significa intermediário, significa médium. Então, Jesus era um profeta muito reconhecido, curava inúmeras pessoas, e ele era uma pessoa muito popular, que tinha se tornado muito popular. E isso, evidentemente, que provocou entre os sacerdotes israelenses, entre os sacerdotes judeus, uma ciumeira lascada, né? Como a gente diz lá em São José do Rio Pardo e lá em Minas também, né, Fabinho? Então, e essa ciumeira lascada aguçou o orgulho e a vaidade desses sacerdotes, e esses sacerdotes vislumbravam que a doutrina de perdão, a doutrina de fraternidade, a doutrina de amor que o mestre pregava, fazendo com que as pessoas mais humildes fossem iguais àquelas consideradas mais bem colocadas do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim. Então, essa doutrina de fraternidade, de igualdade, essa doutrina de diminuição das diferenças incomodava os sacerdotes. E como Jesus já era uma pessoa muito popular, logicamente que isso estava desagradando o clero da época, né? O clero judeu da época, né? Vamos dizer assim. E aí então houve todo aquele engendramento, ou houve toda aquela estratégia para envolver Jesus e prendê-lo, né? E como eles não conseguiam prendê-lo porque tratava-se de uma pessoa boa, inocente, uma pessoa que só fazia o bem, né? Então, evidentemente que precisava de falsas acusações.
E não tinha um argumento, né? Como é, João? Não tinha um argumento, né, para solicitar a prisão dele. Né? Exatamente, não tinha argumento. Então, seria necessário fazer, usar de estratégias indevidas para envolvê-lo, né? E, logicamente, que eles fizeram isso com o governador da Judéia, Pilatos, pressionando-o politicamente, dizendo aquilo que você disse, né, Fábio? Você pode explicar para nós? Que a pessoa que se aclamava como judeus, né, que se autoproclamava como rei, sim, me que se lembrei. autoproclamava como rei, né? Sim. Que Ele... era um atentado ao governo romano, não é isso? Exatamente, porque o governo da Galileia era exercido por um governador do povo ali, né? Governo da Judéia. Da Judéia, que era o Herodes, mas ele se reportava a Pilatos. Então a autoridade maior era Pilatos, ali naquela região. Você tem razão, da Galileia era Herodes mesmo. Isso. Né? É que da Judéia como um todo, aí sim era Pilatos. Exatamente. Ou seja, Pilatos era um representante do Império Romano. E ele deixava que nas localidades um governadorzinho local do povo governasse, mas se reportavam para ele, né, Pilatos. E Pilatos reportava diretamente para o imperador romano. Então, César, exato, que na época era Tibérios, né? O nome era Tibério. César. Os imperadores eram César, né? Então, o que o povo falou para Pilatos? Olha, se você não fizer nada, nós vamos te colocar numa situação muito difícil. Porque nós vamos dedar você para César. Nós vamos te entregar para César. Nós vamos falar o seguinte: tem uma pessoa que está causando alvoroço aqui, arruaça, se autodeclarando rei, e o seu representante não fez nada. Não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Ou seja, quem é rei, César? Você ou esse que está se declarando alguma coisa? Então Pilatos ia ficar numa situação muito difícil, né? Exatamente. E aí depois que Jesus é preso, conta-se nos bastidores que muitos sacerdotes judeus percorriam a multidão, distribuindo moedas para as pessoas, para que essas pessoas afirmassem positivamente que Jesus deveria ser preso quando o Pôncio Pilatos perguntasse para o povo. Entendeu? Porque como Pilatos não identificou nada de errado na conduta daquele homem, e nem poderia, porque tratava-se do governador planetário, tratava-se de um homem puro e de um homem íntegro. Então, os sacerdotes se juntaram e começaram a distribuir moedas para a população, e aquela mesma população que aplaudia e que permitiu a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é a mesma multidão que vai condená-lo à crucificação. E fazendo uma última avaliação nesse sentido, nós vamos recordar que aquele ato de Pilatos lavando as suas mãos para não se auto-responsabilizar-se como as suas mãos não se sujariam do sangue de um homem inocente, aquele ato nada mais foi do que jogar para a galera, né? Nada mais foi do que, como se diz, de querer não se comprometer. Mas a reflexão que nós devemos fazer é que em nossa vida, no nosso dia a dia, nós devemos ter os nossos posicionamentos bem definidos. Não à toa, o próprio Mestre nos ensina: seja vosso falar, sim, sim, não, não. E o nosso Pôncio Pilatos, para manter o acordo político, a harmonia política com os sacerdotes, ele se omitiu. Mas se ele quisesse, ele poderia liberar. Ele poderia liberar Jesus. Ele tinha poder para liberar e acabou. Não vou prender esse homem é um homem bom, justo e não tem conversa. E se vocês quiserem se dirigir ao imperador, pode se dirigir, né? Eu queria ver o que os sacerdotes poderiam fazer, né? Também tem limites isso, né? Mas lógico, né, que tem toda uma, né, havia toda uma programação para a vinda do mestre. Era importante que o mestre morresse
crucificado, injustiçado, para que as suas lições se tornassem imorredoras e atravessassem, e continuam atravessando, né, tantos séculos. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la. Nós temos que lembrar que naquele momento, né, tinha a possibilidade de libertar o ladrão Barrabás. Sim, sem dúvida. Então ele fez a comparação, né? Barrabás era um cara odiado pelo grupo lá, porque ele era um ladrão em potencial. Ele tinha sido localizado e estava sendo preso e ia ser crucificado. E era um costume na Páscoa, né? Tirar alguém que estava preso. Isso. Tal. E esses focos que foram espalhados propositadamente eram incitadores, né? Incitadores porque, na verdade, quando a multidão começava a gritar, era como se fosse uma coisa praticamente conduzida. Então eles acabam entrando naquele afã dos gritos de vamos prender. Como se fosse uma histeria coletiva. Uma histeria coletiva, exatamente essa situação. E mesmo comparando Barrabás a Jesus, eles preferiram que dessem a soltura do Barrabás. Olha só o contrassenso. Jesus sabia de tudo, ele é um espírito excelso, ele já sabia a caminhada dele. De repente, Por isso que ele diz, né? Pai, afasta de mim esse cálice. No momento... Mas se eu tiver que tomar esse cálice, me dê forças. Porque realmente foi uma caminhada, né? Muito difícil até o Calvário dele, todas as situações e injúrias que ele passou, as injustiças, né? Que ele passou. E acabou sendo crucificado com 2 ladrões do lado, que era o Dimas e os Gestos, que eram os ladrões que ficou do lado de Jesus, e que Jesus, ainda nesse último momento, teve o gesto de ajudar, né? Ajudar o bom ladrão, né? Aquele que estava se arrependido, mostrando a sua magnitude, que o perdão ainda é a melhor instrumento para a nossa vida aqui terrena. Se Jesus perdoou até um ladrão, por que nós não podemos perdoar os nossos desafetos ou afetos que ainda não compreendemos as atitudes, mas nós temos que ter o exemplo. Então ele veio para exemplificar, né? Ele veio ser o exemplo para todos, e nós, alunos, temos que seguir os passos do mestre, não é assim? Pois não, Marcos, fique à vontade. Ele até diz, né, Sônia, ainda hoje estará comigo, né, no reino dos céus, algo assim, né? No paraíso. No paraíso. Então, mas ainda aí hoje já estará comigo. Já é uma polêmica, né? Que aí a gente tem que abrir um parênteses. Sim, é outro assunto. Mas ele consola. O arrependimento, eu acho que é esse, que quando você se arrepende, qualquer mal, pior que seja, você tem como reparar. E esse é o grande instrumento da reencarnação. Exatamente. E ele reafirma a reencarnação nesse ponto, porque de repente a gente sabe que nós erramos, mas a gente tendo uma luz no fundo do túnel, sabendo que a gente tem uma chance de reparação daquele mal, qual é o coração que não ficaria feliz? Então, ele é um consolador em potencial em todos os sentidos, né? E nos disse, você precisa de alguns minutos de arrependimento antes do seu desencarne, que já, se for de coração, muda todo o projeto. Muda todo o seu projeto. Muda todo o projeto, né? De sair com o coração com raiva e ódio para ir em esferas inferiores, você já consegue não entrar nesse processo vibratório, mas ir num processo vibratório de acolhimento, de resgate, de reestudar a sua vida e planejar algo. Você talvez irá pagar pelo que você fez, mas é uma outra ótica, né? Exato. E mais uma vez cabe aquele pensamento do Chico, né? Aquele pensamento que não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas sempre podemos começar agora e construirmos um novo Isso mesmo. João, estou aflito, gostaria de ouvi-lo. Diminua a minha aflição. Boa noite, meus amigos queridos, boa noite, ouvintes. Eu estava pensando aqui, a hora que a Sônia estava falando ali, né, que na realidade fomos nós mesmos, né? A gente estava lá naquele meio, lá, a hora que a gente escolheu, né, Barrabás para ser liberto, né?
Então, e ainda estamos escolhendo até hoje, ainda estamos tentando entender como é que a gente faz. É aquilo Só dá um pãozinho com mortadela, oferecer, que a gente já vai... Quem que você quer que eu ainda optamos por Barrabás. A questão da moedinha aí, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas, exatamente. Então, eu estava até lembrando da palestra da Anete Guimarães, que ela citou o Livro dos Espíritos, né? Quando perguntou se o mal existe, né? Não é Marcelo que tem o Livro dos Espíritos de cor. E então, na realidade, o que chamamos de mal é a ignorância do bem. Eu acho que esse é muito impressionante, né? Então, inclusive, nesse livro aqui do André Luiz, o livro Vivendo o Evangelho, ele fala exatamente, né? O Fábio deve ter lido a lição aí do capítulo, que diz tudo que o Espiritismo explica, né? Inclusive, é muito importante, eu sempre cito aqui, eu fico pensando, de vez em quando eu me pego pensando assim, falei, onde é que eu estaria sem o Espiritismo, né? E eu fico traçando um paralelo com a humanidade, assim, com outros irmãos também, né? Outras pessoas. Como é que faz para viver sem esses conceitos do Espiritismo? Porque eu penso de mim, eu sinceramente, eu não sei onde eu estaria, não sei, né? Mas, assim, dentro dessa lição, é que eu me lembrei, eu estava ouvindo aqui, tendo o prazer de ouvir a conversa de vocês aqui, né? E me passou isso pela cabeça. E outra coisa também, que quando Jesus, na realidade, quando ele conversando lá, ele estava dizendo que meu mundo ainda não é desse, né? Meu reino ainda não é desse mundo, né? Quer dizer, na realidade, ele não nos deserdou, não disse assim, a terra está perdida, não tem jeito. Não, ainda, naquele momento, né? Ainda estamos nesse momento, mas assim, o processo, inclusive ele deixou isso claro. Tem uma passagem do livro Pão Nosso, que exatamente que é a passagem de João, né? Que é aliás, aqui está, desculpa, está aqui. É o grande futuro, mas é só citar aqui em João, ele diz assim, mas agora o meu reino não é daqui. Foi assim que ele disse, né? Então, por enquanto, então, ele não ia nos deixar deserdado. E nesse livro, inclusive aqui também do André Luiz, que o nosso querido Fábio nos encontrou para a gente aí, essa obra-prima, tem dois um aspectos. Tesouro, né? É um tesouro. Tem dois aspectos muito, muito interessantes aqui que ele cita. Na lição Não Se Esqueça, mas falando da parte do reino, a lição O Reino, queria ler para vocês que assim é muito interessante, é muito legal. Foi muito assim, manda bala, queremos aprender. Então, assim, a lição O Reino, aí André Luiz diz assim: em sua luminosa passagem entre nós, Jesus ensinou e exemplificou o bem e a modéstia, a caridade e o perdão, a esperança e a humildade, a indulgência e a brandura. Você só está ensinando coisa boa, né? Estão reparando, né? O devotamento e a abnegação, a perseverança e a paciência, o desprendimento e a coragem moral, a tolerância e a compreensão, a misericórdia e a benevolência, a fraternidade e a paz, a oração e a vigilância, a fé e o amor sempre. Jesus plantou as sementes da virtude na terra, transformando-a em abençoado campo de evolução espiritual. E embora tenha afirmado que seu reino não é deste mundo, deu todas as indicações de que ele começa por aqui. Então, assim, para a gente, porque eu acho que é um ponto muito importante do Espiritismo, assim, que me traz, aquilo que eu falei, que eu não sei onde eu estaria sem o Espiritismo, né? Por causa desses conceitos, né, ligados a uma coisa que uma vez o Fábio disse, né, que eu ouvi ele falando. Como nós já chegamos a esse ponto de maturidade, de entender, né, o Espiritismo, a gente já tem condições de estar entendendo o que realmente a gente precisa fazer. E naquele momento, quando Jesus falou isso, a gente não tinha a mínima condição de entender. Então, assim, agora que veio o Espiritismo, né, agora que a gente tem essa maturidade para entender,
né? E aí todas aquelas coisas que Jesus nos ensinou naquele momento, finalmente agora a gente está começando a entender que, então se a gente fizer assim, se a gente for bom, é assim que a gente vai ter paz, é assim que a gente vai conseguir dormir direito à noite, é assim que a gente vai conseguir conviver direito com os nossos vizinhos, né, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, não é verdade? E é fato, assim, a hora que a gente começa a efetivamente praticar, é assim que a gente atinge a paz, não é, Marcelo? É assim que a gente consegue ter essa paz para a gente continuar. Sim. Eu achei assim, foi muito consolador isso aqui que eu li. E é uma coisa que sempre uma amiga minha lá em São Paulo, amiga nossa lá, ela sempre citava nas palestras assim, ela falava assim, Jesus disse que o reino de Deus, o reino dele ainda não era, mas assim, que vai ser, nós temos que lutar, estamos lutando por isso. Está em construção, né? Nós somos, permanente construção. Exatamente, nós somos os meios que ele utiliza para essa construção. E tem uma colocação, aproveitando toda essa reflexão que você fez, sabe, João? Uma colocação que nós vamos encontrar num livro intitulado Material de Construção. É um livrinho fininho, do Chico, psicografado pelo nosso querido Emmanuel. Aliás, acho que são vários autores esse livro. Mas tem uma mensagenzinha que ele diz assim, a mensagem é intitulada Basta Lembrar. Se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Ou seja, Jesus não precisava, sofreu tudo isso, né? E o caminho da fé cristã é bem diferente. Guilherme, poderíamos fazer mais uma pausa ou vamos seguir adiante, né? Então, desculpe, Sônia, desculpe. Pois não, gostaria de ouvir. Eu queria aproveitar o gancho do João e o seu argumento, que foi muito feliz, que eu acho que casou bem com as coisas, né? Tudo, na verdade, rola onde, né? Na infelicidade e na felicidade do homem, não é verdade? E no livro dos Espíritos, na quarta parte, o título dessa quarta parte chama Esperanças e Consolações. E nesse capítulo 1, né, da quarta parte, fala sobre as felicidades e as infelicidades relativas. E na questão 921, foi feita essa pergunta para a espiritualidade superior. Compreende-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, ele não pode desfrutar de uma felicidade relativa. E aí vem um esclarecimento. Onde que está a infelicidade? O homem é quase sempre o responsável por sua infelicidade, pela sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode evitar muitos males e desfrutar de uma felicidade tão grande quanto permita a sua existência inferior. Jesus deu tanta postura, né, tantas condições, tantos instrumentos, né, para a gente ser prudente, para ser abnegado, para ser trabalhador, para a gente não, né, ir atrás das nossas conquistas, não ficarmos numa posição passiva, na preguiça, e só pedir e não agir. E, de repente, a gente descobre que tudo isso casa com a pergunta: quem é o próprio causador da infelicidade, senão o próprio homem, quando ele vai contra as leis de Deus, quando ele se afasta dos procedimentos? E Jesus sempre falou: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Então ele veio mais uma vez mostrar que é através dessas leis que a gente vai conseguir a nossa felicidade, que tanto mundo sabe, pelo menos uma felicidade relativa, que já é um começo, né? Sem dúvida, bem lembrado, Sônia, maravilha. João, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade.
se vocês me permitirem... Fábio, furei a fila aqui. É assim, é que tem uma outra lição assim, que é tão consoladora, mas é tão consoladora pra gente assim, porque na realidade a gente precisa, a gente é muito frágil, né? Então assim, a gente tem que viver pegando, né, igual quando a gente vai na praia, pegando um jacaré ali, né, para ir pra praia, né? Pra gente conseguir chegar na margem, lá na areia. Então ou senão a gente afunda, né? Então assim, nesse mesmo livro, se vocês me permitirem, que uma lição é muito linda. A primeira lição, na realidade, do capítulo 2 aqui, não se esqueça, né? Não se esqueça. Então ele diz assim, emprego e serviço voluntário, negócio e auxílio ao próximo. São sempre dois prismas, né, da situação. Propriedade e bens espirituais, dinheiro e tesouros da alma, autoridade e sentimento de amor. Que coisa linda, né? Poder e senso de justiça, prestígio e humildade. Olha que coisa linda, meu Deus. Cultura e conhecimento de si mesmo. E aí ele fala uma coisa assim que é muito consoladora assim para a gente, né, que já está ensaiando, né, estudar o Evangelho. Assuma os compromissos materiais, mas não se esqueça das lições do Evangelho. O reino de Jesus está na vida futura. Contudo, se você se importa com a transformação moral, pode ter a certeza de que já faz parte dele. Olha que coisa consoladora, que mensagem consoladora para a gente. Se a gente já está, pelo menos, tentando, buscando, não conseguindo ainda, mas buscando se melhorar moralmente, né? Então a gente já tem chance de ser aceito no reino de Jesus. Olha que maravilha. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz permanentemente para se melhorar. Exatamente. Então, assim, foi a hora que eu li essa lição, que eu falei, nossa, essas duas que eu li para você, tomei a liberdade aqui de ler para você, porque assim, mexeu muito comigo essas duas. Sem dúvida, sem dúvida. Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Eu preciso fazer uma pergunta para o Guilherme antes. Ô, Guilherme, o que eu vou falar é um pouquinho longo. É melhor a gente falar antes do intervalo? Pode ser? Então, Let it be. Let it be. Bom, então eu queria fazer uma reflexão que é o seguinte: como que as pessoas da época entenderam quando Jesus falou meu reino não é desse mundo? Queria trazer essa reflexão aqui para a mesa e para os amigos ouvintes. Como que era a sociedade, como que as pessoas viviam lá naquela época, né? Bom, naquela época a sociedade era uma sociedade patriarcal. A família era patriarcal, ou seja, o pai era o centro, né, da casa, ele determinava as regras, a conduta, e a mulher ela ficava em segundo plano. Ela não tinha autoridade, não tinha poder de decisão e não interagia com a sociedade da mesma forma que o homem, né? Então ela era bastante submissa. Isso era um ponto característico daquela época. Outro ponto característico da época era a escravidão. Eles entravam em guerras, né? E quando as pessoas eram dominadas, uma civilização era dominada, eles eram escravizados. E não só isso. Se alguém não conseguisse pagar a conta, se eles ficassem endividados e não conseguissem pagar, eles tinham que pagar com o trabalho escravo, né? Eles eram escravizados também. Então, e quando uma pessoa era dona de um escravo, ela tinha toda a autoridade sobre ele, todo o poder sobre ele. Ela podia cegá-lo se ele se comportasse mal. Poder de vida e morte, né? Vida e morte, decisão completa. Separar pai e mãe, separar filhos de mães. Era uma coisa, né? Então era uma coisa assim, abominável, né? Abominável. Eles eram dominados na época por Roma, né? E isso causava na sociedade uma revolta muito grande, muito grande. Eles eram revoltadíssimos, porque era uma sociedade orgulhosa. Era uma sociedade que queria se vingar de qualquer forma. E, coincidentemente, né, eles que queriam dominar acabaram sendo dominados, né, coincidentemente, entre aspas, para aprender, provavelmente. E eles ainda eram separados em castas, né, ou seja, tinha a casta sacerdotal, que era da tribo de Levi, tinha os fariseus, que não se misturavam com os saduceus,
que eram como se fossem partidos políticos e religiosos, né, ao mesmo tempo, da época. Tinha os lavradores, tinha os donos de terra, tinha uma separação muito grande. Se você nasceu ali, você é aquilo e pronto, acabou, né? E eles tinham muitos costumes herdados da lei antiga, né, do Antigo Testamento, que eram hoje considerados como muito cruéis pela nossa sociedade, como, por exemplo, apedrejamento em praça pública, olho por olho, dente por dente, etc. e tal. Então, no começo aqui, nós falamos das características de Jesus, que é todo amor, que é toda a sensibilidade, que é todo carinho, que é toda a paz, que é toda a humildade. Como imputar, como colocar essa mensagem, como colocar esse sentimento no meio dessa sociedade que eu acabei de descrever, né? Não tem conversa. Difícil, né, Sônia? Difícil. Como alguém vai entender esse reino do perdão, esse reino da humildade, esse reino do amor, né? Aonde hoje já é um pouco difícil. Exatamente. Imagina então, naquela época. Isso aí, Marcos. Então, quando Jesus falava do reino de Deus, ele chegou para André e para Pedro, logo que ele os convocou para ser discípulos, apóstolos, e falou assim, eu venho os convidar para ser meus discípulos na formação do reino de Deus. Aí o André ficou todo empolgado. Ele falou assim, opa, mas como é que nós vamos fazer o reino de Deus aqui em Cafarnaum? A cidade é tão pequena, né? Não dá para fazer um reinado aqui. Aí o Pedro falou assim, não, calma, André. O lago é muito grande, tem muitas cidades em volta do lago. O reino pode abranger todas elas. Então olha a ingenuidade deles. Eles pensavam que o reino era um reino de um rei sentado mesmo para governar ali, né? Como que eles iam entender que esse reino, como o Marcelo falou, era obra divina no coração deles? Então Jesus pacientemente esperava, tinha calma, vocês vão entender isso mais para frente. O Judas, o que o Judas fez com Jesus? Ele traiu, né? Só que essa traição, qual era a intenção por trás? A intenção dele era o seguinte, olha, Jesus tem que reinar. Jesus tem que reinar, né? Eu vou provocar uma situação aqui para Jesus finalmente reinar. Porque ele é muito pacato, muito manso, muito calmo. Não vai dar em nada. Eu preciso cutucar a onça aqui, né? Então o que ele pensou? Falou assim, olha, eu entrego a Jesus. Eles vão querer matar Jesus. Lógico que Jesus, com o seu poder, não vai se deixar matar. Vai ter uma rebelião, né? E Jesus vai assumir o poder, finalmente, né? E aí ele vai reinar. Toma que o trono é teu, Jesus, né? Então eles pensavam que o reino era isso, né? Não tinham condições de entender. E um próprio sacerdote de nome Hanã, no mesmo livro que o Marcelo falou no começo, quando perguntou para Jesus o que vem a ser, ele chegou a perguntar para Jesus, mas o que é esse reino de Deus? O que é isso, né? Aí Jesus explicou para ele, né, Marcelo? É nesse momento que ele define. Como que ele define, Marcelo? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então Jesus o tempo inteiro está querendo nos mostrar que o reino de Deus é uma obra dentro de nós. E não sou eu que faço, é Deus agindo dentro de mim. É a transformação. Isso, Sônia, muito bem. Então quando eu me transformo, eu estou limpando o meu vaso para Deus colocar aquela água limpa, né, transparente dentro de mim. Saudável, né? Refrescante. E é isso. Então, mesmo com todo esse trabalho de Jesus, as pessoas não entendiam o que é o reino de Deus. Mas e hoje? Nós conseguimos entender já? A gente já tem lapsos de entender, né? O João acabou de ler uma mensagem linda que falava assim: preocupe-se com o emprego, mas preocupe-se também em fazer o bem, né? Preocupe-se com prestígio, mas também seja humilde. Não é verdade? Então o João leu vários exemplos ali que mostram que no dia a dia de hoje nós estamos, muitos de nós sim, preocupados com emprego, com prestígio, com autoridade, não é verdade? Com destaque e etc e tal, porque nós estamos perdidos no dia a dia, nas ilusões da nossa materialidade. Mas já existem muitas pessoas que estão brotando, que a flor já está nascendo no meio nosso. Tem gente que trabalha, né, João? Mas que se preocupa em fazer o bem.
né, que está preocupado com o emprego, tudo. Tem gente que tem autoridade, mas age com justiça e com amor para com as pessoas que trabalham com ele. Não é verdade? Tem gente que tem prestígio e tem humildade, busca ter humildade ao mesmo tempo, né? Então, nós já estamos vivendo um momento de convite muito forte já para o reino de Deus na nossa sociedade. As pessoas chamam de transição planetária, né? Que nós estamos nos transformando. E sim, tem pipoquinha na panela que já está, milhinho, que já está virando pipoca já, né? Então isso significa que a transformação já começou dentro da gente. E o convite está aí, igual o João falou. Ó, o reino de Deus já começou dentro de você se você faz essas coisas. O convite está aí. Qual que é o convite? Ah, eu quero fazer parte da transição planetária. Como? Vou cruzar o braço e esperar alguém vir falar se eu estou do lado de lá ou do lado de cá. Não, não é isso. Quero participar da transição planetária? Sim. Eu quero entrar no reino de Deus? Sim. Como? Vou começar a mudar os meus pensamentos porque eu já tenho maturidade para isso. Vou ligar a chavinha. Exatamente. Né? Vou começar a controlar os meus sentimentos porque eu já tenho maturidade para isso. Vou ligar a chavinha. Controlar os meus sentimentos. E não é só ficar nos pensamentos e nos sentimentos, não. Nas atitudes também. Eu vou, a partir de agora, ser um ativo da transformação planetária. Eu estou mudando as minhas atitudes. Porque a minha maturidade já me mostra que eu sou capaz de fazer isso, né? Então, agora sim, eu sou uma pessoa que está participando da transição planetária, né? Entendeu? Então, e quem nos convida para isso? Jesus, né? Ó, venha para o meu reino, eu vou preparar o reino para vocês. Como que ele prepara o reino para a gente? As nossas atribulações, a mensagem linda que o Marcelo leu ali para a gente, né? Só pegar uns pedacinhos aqui, ó. Fala assim, ó. Você quer paz sem obrigações, meu filho? Não, tem obrigações aqui nesse planeta Terra, nesse mundo escola, né, Sônia? Você quer dias de céu sempre azul? Mas você quer vantagens de trabalho? Você quer conquistas sem suor? Você quer direitos sem deveres? Apoio sem serviço? Não, meu filho. Mundo escola. Está matriculado aí. Vai trabalhar, né? Falando em mundo escola, Guilherme, tem uma música muito linda que eu acho que você podia pôr pra gente, né? Que fala de que é esse mundo escola aí. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e hoje estamos discutindo o segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Meu Reino Não É Deste Mundo, baseado evidentemente no famoso diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos. E todos sabemos, né, que segundo as tradições católicas, ou melhor, as tradições cristãs dos primeiros séculos, o Pôncio Pilatos, depois dessa sua trajetória com Jesus, ele teve uma desavença lá com o governo do Império Romano e ele acabou sendo exilado para as Gálias. Quando se refere Gálias, seria onde é o território da França hoje, né? E ele foi para lá exilado e ele acabou se suicidando, né? Infelizmente, segundo as tradições cristãs dos primeiros séculos do cristianismo. Não vamos encontrar isso em livros e tal, né? Mas muito bem. Então nós separamos aqui um comentário que nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1862, no mês de julho, intitulado O Ponto de Vista. A Sônia fez algumas colocações, outros amigos fizeram também. Então, nós só vamos fazer algumas outras colocações para observarmos o tamanho da importância dos ensinos do Mestre, dos ensinos que a codificação de Kardec nos trouxe, porque é muito bonito nós termos o conhecimento dos princípios da doutrina espírita, mas é muito feio também nós não colocarmos em prática esses princípios. Então é muito bonito nós termos conhecimento de que a doutrina espírita
o primeiro princípio é Deus, o segundo é a imortalidade da alma, o terceiro é comunicabilidade com os espíritos, o quarto princípio é a reencarnação. Sem a reencarnação não há justiça, né? Nós sempre falamos isso. O quinto princípio é a pluralidade dos mundos habitados, só que no frigir dos ovos é a evolução espiritual, que a pluralidade dos mundos habitados mostra que os mundos também evoluem, né? E o capítulo que se refere à pluralidade, aos vários mundos habitados, o capítulo todo ele fala de evolução, né? Como o nosso planeta, né? Nosso planeta Terra já foi um mundo primitivo, está numa fase de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, depois vai se tornar mundo de regeneração, depois vai se tornar mundo ditoso ou feliz, e depois mundo mundo celeste, né? Ou mundo das almas já redimidas, purificadas, construtores de mundos, né? Esferas crísticas, né? Muito bem. Então, é muito bonito nós termos todo esse conhecimento, mas é muito feio nós não aplicarmos, né? Quando nós desdenhamos alguém, quando nós ironizamos alguém, nós estamos nos esquecendo disso tudo, né? Nós estamos reconhecendo, deixando de reconhecer que a alma é imortal, que nós ofendemos alguém, e esse alguém nós vamos nos encontrar e vamos passar vergonha com ele depois, nesta existência ainda, ou lá no mundo espiritual, como aquele famoso caso do Silveira lá, né? Quando o Silveira se encontra com o André Luiz lá na colônia Nosso Lar. É muito bonito nós termos o conhecimento da comunicabilidade com os mortos e nós continuarmos querendo praticar atos ilícitos como se os nossos atos não fossem vistos, né? Não fossem vistos pelos benfeitores espirituais que até olham para nós, para essa conduta imatura, olham para nós até com pena, né? Olha, coitadinho, né? Parece uma criança, né? Que é assim que eles falam, né? De nós, né? Nós somos uma criança, né? Quando a gente comete crianças esses espirituais, né? Jardim da infância. É a classificação da evolução da humanidade que nós estamos vivendo agora. Bem lembrado. Está lá inclusive é o capítulo da semana que vem, viu, Sônia? Bem lembrado. Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós vamos desenvolver esse tema. E então, a reencarnação é a mesma coisa, né? Poxa, eu vou arrumar confusão com algum primo da minha família que eu não vou com a cara, com alguém da convivência próxima, né? E a gente se esquece que nós somos uma família espiritual. Então, por exemplo, nós estamos reunidos em 6 pessoas aqui. Nós não podemos ter a desfaçatez, ou melhor dizendo, a imaturidade de imaginarmos que só a nossa família sanguínea é que é a mais importante. Por exemplo, nós estamos reunidos aqui, eu tenho a honra de falar que eu pertenço à família do Fábio, que eu pertenço à família do Marcos, que eu pertenço à família da Sônia, que eu pertenço à família do Guilherme, a família do Zé Irmão, a família do André lá do Rio, a família do nosso querido João, que eu não cheguei lá e eles ficam me boicotando, viu, João? Eu estava quase preocupado aqui. Não, para com isso, João. Eles gostam de fazer uma fofoca, né? Você percebe, né? Marcos Silveira, o nosso querido Marcos, né? A nossa querida Aglaê, que nos presenteou com uma bela obra, né? Então, quer dizer, não tem cabimento, né? Nós nos desarmonizarmos com pessoas que são queridas, né? E amanhã nós vamos ter que fazer todo o caminho de volta, todo o processo de volta, né? Não subirás até os céus até não pagar o último cêntimo. A gente não tem ainda uma compreensão dessa
exposição de Jesus, sim, sim. mas ela é simples. Enquanto tua alma não estiver libada de todos os seus as suas imperfeições ou pecados, ou seja, com seus pensamentos ainda, antes de orar até o Pai, vai lá e se faça faça as pazes com seu irmão, e depois você volte a orar. É interessante o circuito que faz. Então, nós temos que estar de almas ilibadas e o coração ilibado, né, Marcelo? Sem dúvida. Eu me lembrei agora de você falando assim, aquela questão que a gente estava conversando outro dia, que as lições de Jesus, né, são variações sobre o mesmo tema, sobre o amor, né? Então, assim, ame a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Pronto, não é aquilo que ele falou, está tudo ali. E assim... Já acabou a palestra. Acabou, já tá feita. Fala, pronto. Só que assim, e aí tem que vir o pessoal explicando como é que a gente aplica no dia a dia. Porque, assim... A vida tem um monte de magnetismo, né? É complicado. A gente falou aí da moedinha, né? Que o pessoal lá distribuiu lá para apostarem, né? Apoiarem Barrabás ao invés de Jesus, foi falado aí agora mesmo. E quanto magnetismo tem, né? Vamos dizer, as disputas, etc. Quantos séculos a gente está se engalfinhando aí, né? Entre nós, até a gente mudar e passar a se sentir familiar, igual o Marcelo estava acabando de dizer, né? Quantas vezes a gente fala assim, a gente fica preocupado com o nosso filho, mas aí aconteceu alguma coisa, será que foi com meu filho? Não foi com outro filho, graças a Deus foi com o filho de outro. Pô, pelo amor de Deus, não é assim, né? Mas é assim ainda que a gente ainda tem, né? A gente ainda traz um monte disso dentro de nós. Então, mas é aquilo que a lição falou ali, né? Graças a Deus a gente já está... Se a gente já está preocupado em se melhorar, em mudar, a gente já está, já tem, vamos dizer, os pré-requisitos lá, vamos dizer assim, para adentrar o reino de Deus. Né? Só o fato de ter a consciência disso já é um primeiro passo, né, João? Exatamente. Aí até o Fábio estava até falando lá daquelas coisas que o André Luiz falou ali, tem algumas... Né, aquela questão daquela lição, não se esqueça, tem uma parte que ele fala aqui, cultura e conhecimento de si mesmo, quer dizer, é muito importante, é muito profundo, muito bonito, né, é poético demais esse negócio, né, e assim, a hora que a gente consegue entender e se perdoar, a gente tem que ter essa paciência, a paciência que os Espíritos têm conosco, né? Porque igual o Marcelo disse, né? Nós estamos no jardim de infância, como é que eles vão querer? Eles não vão querer que a gente haja já como espírito evoluído. Nós não somos ainda, né? Nós estamos ensaiando, e ótimo que estamos aqui reunidos, por exemplo, conversando em cima das lições de Jesus, dos conceitos do Mestre. Dos conceitos do Mestre, exatamente, e sendo intuídos, né? Logicamente os espíritos estão aqui junto com a gente. E eles não... Como estão em toda parte, viu? Não é só aqui não, viu? Não só aqui, lógico. Mas muito especialmente no hora que, como Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas se reunirem. Sim, sem dúvida. Então, assim, quando a gente se reúne, né, com bons propósitos, né, com certeza os espíritos, né, os nossos chefes, nossos maiorais, estão aqui junto da gente querendo nos ajudar sempre, né? E eles têm muita paciência com a gente precisa também ter paciência com a gente. Muitas vezes a gente acha, fala, eu não vou ter jeito mesmo, então larga para lá. Não, larga para lá não, vamos em frente. Nós estamos seguindo e graças a Deus, igual disse a lição, se a gente já está preocupado, já é um ótimo sinal. Pois não, Marcos, fica à vontade. Não, eu só queria pegar um gancho ainda que o João estava falando. A lição aí, aqui é outra, mas é assim, quando Jesus fala no meu jugo é leve, meu fardo é leve e o jugo é suave, né? Ele está também citando um pouco do reinado dele, né? Porque até então naquela época, né, o rei ele era dono daquela grande área, então os súditos dele eram protegidos por ele e eles pagavam um preço alto por aquilo. Que as terras não eram deles, eles tinham que pagar por parte da produção ou tributos. Isso para eles era uma coisa muito pesada às vezes. E se não pagassem,
tomava propriedade, prendia, enfim, não tinha meia palavra, né? Esse era o jugo, né? E às vezes até tinha o reinado, enfim, aquele outro país que impunha as leis dele naquela outra região que era totalmente estranha. O jugo, né? Era aquele jugo imposto, coisa muito forte, né? E Jesus fala que não, que o dele é leve, né? O fardo é leve, né? E o jugo é suave, ou seja, é o amor, né? É a caridade, né? Não tem nada daquilo. E fala do reinado dele, né? E esse reinado dele diz para o povo daquela época, que ele estava se dirigindo para a eternidade, mas dizendo para aqueles que havia uma vida após, né? Que tem algo além, que é o meu reinado, né? Tem algo além disso, né? Não vamos ficar só aqui, você não vai morrer e acabou, né? Não veja este reinado como, ele diz, meu reino é outro, né? Então ele fala das vidas futuras. E me diz que o jugo dele é um jugo leve, né? O fardo é leve, o jugo suave. Ele tira o ponto final, né? Ele abre uma brecha para entender que o futuro está muito mais do que a gente pensa naquele pedacinho de terra, naquela condição, daquela gestão, daqueles imperadores, daquela vida sofrida. E ele dá um alívio, né? Porque o jugo é suave, o fardo é leve. Então ele dá uma perspectiva do ser humano naquela época. Que eu vos libertarei. Eu vos libertarei. Pois não, Fabinho? Então, já que a gente está falando de fardo leve e jugo suave, eu vou seguir o exemplo do meu nosso querido João, modelo João ali, e vou citar André Luiz também. Então, olha só que interessante, olha essa reflexão que interessante, é maravilhosa. Então, você recebe uma ofensa, tá, Sônia? Essa ofensa machuca você por dentro. Aí você tem dois caminhos. Um é a porta estreita, o outro é a porta larga. A porta larga, Sônia, quando você receber a ofensa, sabe o que é? Não levar desaforo para casa. É você se vingar ali na hora. É uma delícia. Fala assim, ele escutou o que ele precisava, ela escutou o que ela precisava. Olho por olho, dente por dente. Né? É a porta larga, é uma delícia. Né? Só que a porta estreita está falando o seguinte para você: perdoa. Parece uma coisa difícil de fazer, mas olha como o jugo é suave, o fardo é leve se você perdoar, porque a vingança só dificulta as coisas e o perdão facilita, entendeu? Por isso que Jesus fala, vem, né? Vinde a mim, meu fardo é leve e meu jugo é suave, ou seja, faz do jeito que eu estou te falando. Parece difícil, a porta parece estreita, mas é muito mais suave, porque se você perdoar, vai facilitar tudo depois. Outro exemplo, Marcelo. Você está naquele desespero, desorientado, né? Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E tem dois caminhos. Ou a descrença, ou a fé. A descrença é a porta larga. Porque você fala assim, quer saber? Eu não acredito mais em nada mesmo. Deixa tudo que incha. Né? Não quero mais saber, tal. Só que essa porta que é larga, que é você abandonar tudo e falar assim, eu jogo a toalha, não quero mais saber, isso te abate, essa descrença, vai tirar sua força. Agora, se você for pela porta estreita, você vai ter, que é a fé, você vai ter coragem depois. Então o jugo fica mais leve, mais suave. Né? A outra coisa, João, uma doença que te incomoda. E essa demonstração de coragem dá uma fortaleza, né? Dá uma confiança que você enfrenta qualquer coisa depois, né? Exatamente. E vai se somando, né? As experiências vão se somando. Então, uma doença que incomoda, João. Porta larga, revoltar-se com a doença. Olha, tá vendo? Eu não mereço isso, Deus é injusto, não sei o quê, se revolta. Porta estreita. Por que comigo? Pergunta para Deus, por que comigo? Eu não fiz nada, eu não mereço. Porta estreita. Eu vou me resignar. Né? Parece difícil se resignar. É muito mais fácil você chutar o balde. Mas quando eu me resigno, eu alivio o sofrimento. E quando eu me revolto, eu complico o sofrimento. Essa é a bênção da aceitação, né? Então a resignação é o jugo leve, é o fardo suave. Mais um exemplo.
Agora esse aqui é para o Guilherme. A dificuldade, Guilherme, perturba. Então tem duas coisas. Está com dificuldade. Uma é o comodismo, a outra é o trabalho. O comodismo prejudica, o trabalho ajuda. Então o trabalho que parece que é mais difícil, que é mais duro de fazer, que no final é o que faz melhor, que vai te trazer o jugo leve e o fardo suave. O que o Emmanuel falava para o Chico quando o Chico estava deprê? Quando o Chico estava deprê, estava tristinho, né? Aí, Chico, vamos trabalhar. Né? Vamos trabalhar, ou seja, vamos visitar as famílias. Excelente. As famílias lá na periferia que estão mais necessitadas. E aí ele ia visitar, ele via que a situação dos irmãos era muito pior do que a dele, né? E aí ele voltava muito mais, voltava tocado, mais fortalecido, compreendendo que os problemas que ele estava fazendo crescer dentro de si eram problemas mínimos, né? Que é o ponto de vista da vida futura, né? Exatamente. Que é o que esse capítulo nos convida, né? Então, Marcos, você pensou que você ia ficar de fora? Olha só, o sarcasmo dói, Marcos, não é verdade? O sarcasmo dói muito quando a pessoa usa de sarcasmo para com a gente. Então, qual caminho nós vamos escolher? O do revide ou do esquecimento? Lembrando, o revide nivela, ou seja, você vai ficar igual a ele. Vai ficar igual a ele. E o esquecimento eleva, porque você deixa o mal para trás e segue para o bem. Lindo, né? Então, a porta estreita acaba sendo o fardo leve e o jugo suave. Né? E agora para mim, eu também não vou ficar de fora dessa. Você viu que tinha um para cada um aqui? O desprezo, Fábio, o desprezo magoa. Né? Tudo bem. Mas o que eu vou ter depois que eu for desprezado? Ódio pela pessoa ou amor por ela? Ódio é mais fácil ali na hora. Assim, ela me desprezou, ela vai ter o que ela merece. Mas o ódio atormenta e o amor acalma. Então a gente tem esses dois caminhos. E isso aí é uma solução para a gente, com as atitudes e buscando o reino de Deus. Arregaçar as mangas e fazer isso virar atitudes. Né? Nós já demos uma solução, que era mudar o ponto de vista, não é verdade? E a outra solução é arregaçar as mangas. Resumindo, trabalha, espera, ama e perdoa. Amigos, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Porque depois dessa reflexão do Fábio, acho que nós podemos nos despedir. Do André Luiz. Não. O comentário que você fez sobre a reflexão do André Luiz, né? E então nós gostaríamos de iniciar as nossas despedidas agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos uma vez mais, sempre lembrando aquilo que o João nos recordou agora há pouco, quando ele disse que quando 2 ou 3 dos seus discípulos se reunissem em seu nome, que Jesus aqui estaria. Lógico que nós não temos a pretensão de nos julgarmos como discípulos de Jesus, né? Porque nós estamos bem distantes disso, né? Mas isso também não significa que nós não tenhamos o nosso mérito de estarmos aqui nos dedicando, nos esforçando, né, João, para nos tornarmos pessoas melhores ou pessoas portadoras de menos imperfeições, né? Então, foi nesse sentido que eu quis dizer, porque quando eu disse para você, né, a comunicabilidade dos espíritos, né, que os espíritos estão em toda parte, lógico que numa reunião como essa, num encontro que nós buscamos um pensamento edificante, certamente os benfeitores espirituais estão, né? Mas eles também estão, não só no ambiente mediúnico, no ambiente de centro espírita, né? Claro que não. Estão em toda parte, né? Toda parte. Então, quando eu disse isso para você, até peço desculpas que talvez eu tenha sido um pouco direto, né, na minha afirmação, mas eu não estava dizendo para você, estava dizendo para os estimados ouvintes de maneira geral. Não, tá certo, eu entendi. Perfeitamente. Sônia, você gostaria de fazer algum comentário? Nós vamos iniciar as nossas despedidas em seguida. E as despedidas
Elas serão iniciadas e elas terminarão às 3h15 da manhã. Bom, nós temos bastante coisa então para conversar aqui. Mas falar de Jesus é um tema incansável. Para desfechar esse bloco que nós estamos conversando do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Meu Reino não é deste mundo, na última parte desse capítulo, que é o item 8, é bem interessante porque é um depoimento de uma realeza terrena. E ela não se declara, ela não se expõe o nome, mas ela fala que ela foi uma rainha de França. E essa passagem foi psicografada em Havre em 1863. Então ela comenta, né, que rainha ela foi aqui no planeta, e ela achou que quando ela morreu, ela iria entrar com os mesmos títulos do plano terrestre, do plano celestial, ou seja, no plano espiritual. E qual foi então a sua decepção, a sua surpresa, né? Que ela viu que não tinha pompas, não tinha todo aquele ritual que aqui no planeta é costume fazer, né? Não tinha ninguém para receber, não tinha tapete vermelho, como o Marcelo gosta de florear as coisas, né? Não tinha trombetas, não tinha nada. E mais ainda, porque ela fala assim, que humilhação, ela usa essa expressão, que humilhação, quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinha sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procura com tanto desejo na terra. Eu acho que isso é uma lição, uma mensagem que eu gostaria de deixar, que tudo aqui na terra é passagem. Tudo. Não se leva títulos, não se leva nem a obturação de ouro, viu, Fábio? Nós não levamos nada, a não ser aquilo que nós fazemos de conhecimento, trazemos de conhecimento, né? E de práticas dentro daquilo que o Marcelo falou, a gente tem que praticar, não é só ter conhecimento, mas a prática da caridade em todo o seu esplendor, né? Como Paulo de Tarso fala, né? Que poderia fazer tudo, mas sem caridade não há salvação, não há salvação. E essa é a declaração que ela fala, os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Isso é ela falando em 1863, mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste e os únicos que poderiam dar acesso à nossa morada. E aí ela fala que tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus, ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo e é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Então, eu deixo um convite para toda a população que ouve o nossa Rádio Capela 105,9, que a oração é o que liga ao plano espiritual. Oremos mais. Oremos cada obra que nós iniciamos. Oremos cada tarefa que a gente tem como compromisso no trabalho.